Gente, a gente está iniciando mais um episódio do Podmar, hoje recebendo a Roseli aqui, que tem uma história de vida fantástica, mas vamos esperar que ela mesma conte a história para gente. E antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque toda segunda e quarta-feira e sexta-feira, às 9 horas, sempre tem um episódio para você aqui do Podmar. Tudo bem, Roseli? Tudo bem. Vamos contar para o pessoal essa paixão pelas verdinhas que você tem. Vamos iniciar novamente, vamos lá. Então, a minha paixão pela verdinha é desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre gostei desde criança, só que não podia ter, porque era criança e conforme eu fui crescendo, morava de aluguel, eu sempre tive algo verde em casa. Esse exagero, como as pessoas falam, que eu não acho que é exagero, eu acho que eu tenho o suficiente. Foi adquirindo assim a partir de 2016, porque eu infelizmente eu perdi 2 filhos, um espaço de 2 meses, um em maio e outro em agosto, os 2 assassinados. Nossa, que tragédia. Sim, não foi muito fácil. Eu trabalhava como técnica de enfermagem, né? Daí devido a esse ocorrido eu fiquei com depressão, com ansiedade e acabei sendo afastada, daí fui acabando sendo aposentada. Daí foi onde eu me envolvi mais e mais, cada dia mais e mais com as verdinhas, que eu fui percebendo que eu ainda faço tratamento de ansiedade e eu tenho ela, né, como um impulso para mim estar vivendo dia após dia. É meio que uma terapia isso, você mexendo com terra, com a planta. Sim, é uma terapia, porque a gente que tem ansiedade, a gente sofre muito durante a noite. Daí se você fazer bastantes exercícios, se movimentar muito durante o dia, você consegue ter uma noite mais tranquila, sem crise. Daí eu procuro encontrar nas verdinhas. E é isso, as verdinhas me dá essa ajuda, traz paz. Vamos falar um pouco dessa sua rotina. Levanta cedo, toma café e vai para o jardim? Levanto 5 horas da manhã. 5 horas cedo, hein? Rego primeiro todas elas, daí eu limpo o meu quintal, que não é pequeno, daí que eu tomo café da manhã, dou meu bom dia para os meus seguidores do Instagram e começo a minha rotina, cuidar das verdinhas. Cada dia eu cuido de uma espécie delas. E fora isso, eu também faço os vídeos, né, incentivando, né, as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor através das verdinhas e faço também feiras culturais. Ô Roseli, olhando para você com a expressão agradável, uma mulher feliz, de bem com a vida, não parece que você passou por essa tragédia de perder 2 filhos. Vamos dar uma... Você nasceu aonde? Em que cidade, que estado? Eu nasci em São Paulo, Pirassununga, só que bem pequena ainda. Fui para uma cidadezinha bem do interior, que eu nem lembro o nome, se não me engano era município de Praca, no estado do Mato Grosso. Mato Grosso? Um pouco da minha infância foi crescida lá. Daí lá meu pai faleceu, uma irmã minha que já morava aqui, foi lá, buscou e trouxe a gente para cá, para Campo Grande. Até quantos anos você morou no Mato Grosso? Eu creio mais ou menos que eu tinha de 7 a 8 anos, quando cheguei aqui em Campo Grande, nessa faixa. Então você chegou aqui, iniciou os estudos aqui? Quando eu cheguei, eu lembro que demorou 1 ano para mim começar a estudar, porque a minha mãe, ela lavava roupa. Nós éramos em bastantes irmãs, todas mulheres. Quantos irmãos? A minha mãe teve... Talvez você ganhou de nós, então. A minha mãe teve 9. Ah, não, minha mãe teve 12, ganhou. E algumas já eram casadas, né? E algumas não. Daí a minha mãe sofreu muito para criar eu e minhas irmãs. Ela criou a gente lavando roupa para fora. Todas mulheres? Todas mulheres. Então era assim, quem estudava de manhã levava material e à tarde a gente levava lápis, borracha, lápis de cor. Era tudo um só. Era coletivo. Era coletivo. Você lembra qual escola que você estudou aqui? Começou a estudar? Esses dias mesmo eu ainda comentei, eu falei, gente, é triste eu voltar para o meu passado e ver que eu não tenho uma escola
para lembrar, para chamar de minha. Por quê? Porque todas as escolas que eu estudei, elas foram demolidas. Uma chamava Coleginho. A primeira escola que eu estudei, ela era de Tábua, ficava no Taverópolis. Não, Então, era assim, eu acho que tinha 2 peças, essa sala. Dali, eu fui para o Antônio João de Figueiredo, que na época era dentro da base aérea. Saiu de dentro da base aérea, foi lá para a Avenida Duque de Caxias, que foi demolida também para aumentar a rua lá para fazer lá o que fizeram. Dali eu sabia que eu ia estudar somente até a 8ª série. mas por quê? Porque na época, eu não lembro bem, mas 1970 e alguma coisa, as pessoas pobres não tinham como fazer o ensino, que hoje é ensino médio, na minha época era 2º grau. Não tinha como, porque eu me lembro que só tinha no Maria Constância, que acho que é o estadual Maria Constância, né? O Colégio Estadual, Lúcia Martins. O Lúcia Martins e o Joaquim Murtinho. Para poder conseguir uma vaga nessa escola, eu tinha que ir de madrugada. Eu me lembro disso. A minha mãe, ela já acordava, a minha mãe ia dormir 2 horas da manhã passando roupa e acordava às 3h30, às 4h para começar a lavar roupa. Então ela não poderia ficar na fila. E eu sabia que eu ia estudar só até a 8ª série, a não ser se eu fizesse alguma coisa. E eu me lembro que um dia eu estava na escola e passou um aluno e me chamou de negrinha. Aquilo me doeu muito e eu chorei. E um professor viu, professor Silvio Escobar, e ele me chamou e disse assim: nunca permita que a cor da tua pele te magoe, que foi a última vez que você chorou por causa disso. Estuda, que a educação ninguém pode tirar. Eu peguei e disse assim: mas eu vou estudar só até a 8ª série, eu já fazia a 8ª série. Eu falei: é o último ano que eu estudo, porque a minha mãe não tem condições. Ele pegou e disse assim: fala com a Cristina. A Cristina era a minha professora de matemática, que era uma das sócias do SESM, que ficava ali na 26, que também foi demolido. A Mariana, que está em casa fazendo, ela fez uma aceleração no SESM. No SESM, então. E eu falei com ela pegou e disse assim: olha, eu posso te dar meia bolsa. Eu falei: mas eu não posso nem aceitar meia bolsa, porque eu não tenho como pagar. Ela pegou e disse assim: então vamos fazer o seguinte, se você conseguir tirar na minha matéria, que era matemática, no boletim, no mínimo 8, eu consigo uma vaga integral. Eu disse: então vai ser minha. E a minha irmã tinha um amigo que estava fazendo magistério. Eu peguei e pedi para ele. Ele pegou e disse assim: Rose, eu te dou aula todo final de semana. E todo final de semana ele me ensinava. Eu consegui ir todos os bimestres com 8,5. Olha. E consegui minha bolsa. Daí eu fiz o 2º grau no SESM. Quando estava acabando, eu vi o curso de enfermagem na Santa Casa. Daí eu peguei e disse assim: gente, olha, faculdade, eu não sei se eu vou conseguir fazer mesmo, mas é uma boa profissão. Falei: eu vou fazer. Daí eu fiz. E eu ainda me lembro que no dia tinha um rapaz que ele olhou assim para mim e ele disse assim: você quer borracha? Eu disse assim: não, eu não trouxe. Mas você não vai usar? Ele disse assim: não, porque eu vou errar. Já você? Eu disse: amém. E passei, fiz o curso, já comecei a trabalhar na Santa Casa como atendente de enfermagem. Daí depois eu... Você iniciou em que ano na Santa Casa? Em 1984. Eu comecei em 86 lá. Sério? Na Santa Casa aqui na Velha, né? Trabalhei 10 anos no centro cirúrgico. Eu trabalhei no 2º C. É? Gente, não é que você não me é estranho. Minha carteira foi registrada em 10 de dezembro de 86, se não me engano. A minha foi 1º de maio de 1985. E eu comecei no 2º, ali era térreo, né? Como que era o B2?
Fiz a parte do estádio, depois eu fui para o centro cirúrgico como na maca. Depois na maca eu, por esforço próprio, pedi para aprender a instrumentar, que instrumentava só as mulheres mais bonitas na Santa Casa, que os médicos escolhiam para ir. Sim. Aí, né, e eu na maca, mas eu levava os doentes e aquelas cirurgias que ninguém queria instrumentar, eles deixavam para mim instrumentar. Aí eu aprendi. Aí, quando um dia precisava de um instrumentador, aí a chefe do centro cirúrgico falou: Mariano, você vai para a escala do centro cirúrgico, mas você continua trazendo os pacientes, continua na maqueira. Eu falei: não, se eu for para a escala, eu passo a ser instrumentador e aí vocês arrumam outro maqueiro. E bati o pé, eu sabia instrumentar. Aí eu fui para a escala do centro cirúrgico, e o centro cirúrgico ganhava 40% a mais que todo mundo. Sim. Porque era a insalubridade e a assiduidade. E ainda tinha o privilégio de um médico escolher como instrumentador o único dele na cirurgia. Isso foi depois, logo depois, né? Eu comecei em 87 no centro cirúrgico e saí acho que em 92, 90, uma coisa assim. Então você ia direto. Eu trabalhei a minha vida toda no segundo C. Do ladinho ali. Comecei em 86 e saí. Enfim, sei que foi 10 anos que eu fiquei na enfermagem, aí depois saí. Daí eu trabalhei lá muitos anos. Eu trabalhei até 98, até 96 na Santa Casa. Daí depois eu fui em clínicas e... Aí começou a abrir mais o mercado de trabalho. Sim, né? porque naquela época tinha só Santa Casa, IHU e Proncor. Daí onde fazia já começava a trabalhar. Hoje em dia que virou isso, faz o curso e não é empregado. É aquele maior... Naquele tempo não tinha mão de obra, né? Não tinha. Não tinha. Aliás, ninguém queria ser enfermeiro, né? Exatamente. Eram um pouco loucos como nós que queríamos. Sim, eu sinto falta até hoje. Sim. Eu já não aguento mais o cheiro de éter. Não, eu sinto muita falta, muita. Mas então você trabalhou... daí eu fiz o curso, né? Daí fiquei, casei, comecei a ter os filhos e... Casou com quantos anos? Vixe, eu casei tarde, eu tinha o meu primeiro... tipo assim, eu tive 2 filhos fora do meu casamento. Daí quando eu conheci o pai dela e dos meus outros 2 filhos, eu tive com 24... Então foi nessa faixa, 25, 24 anos. Mas você foi mãe mais cedo? Fui mãe mais cedo. E não casou tão... Não. O meu primeiro filho eu tive com 25, 24, 25. Ela eu tive mais. Que ela foi do meu casamento, ela é a primeira filha. Eu estava com 27, mais ou menos. Uma idade boa para Sim. começar a ter responsabilidades. Criou todos os filhos trabalhando na enfermagem? Criei todos os filhos trabalhando na enfermagem praticamente sozinha, porque o meu marido, ele faleceu, as crianças eram adolescentes, né? Daí eu trabalhava 24, 36 horas para poder dar o sustento para eles. Deixava eles sozinhos, mandava ir para a escola e falava: chega em casa, fica dentro de casa, não sai para ninguém. E conforme eles foram crescendo, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar menos. Porque eles já foram crescendo, cada um foram... 4 filhos? Sim, 4 meninos e uma menina. Você inverteu da família. As irmãs são 9 mulheres. Isso! De todas as irmãs, eu sou a única que tem bastante filho homem. As que tem tipo assim, 1, 2, desse só eu que tive um pouco mais. E ao longo desse período, você mora em qual bairro? Hoje em dia, eu fui praticamente criada, cresci no Taverópolis. Daí quando eu fui ter minha vida, né, casada, eu fui pro Canguru, sempre nesses meios. Hoje eu moro ali próximo ao museu, no Jardim Monte Alegre. Ali perto do José Antônio Pereira? Isso. Bem perto da Guaicurus. E você tem um viveiro de plantas, é isso? As pessoas falam que é uma floricultura, mas eu nego e digo que é a minha casa. Chega pra cá pra você participar. Porque eu moro ali, é a minha casa. E tipo assim, quando chega alguém lá para comprar alguma coisa, eu já falo: não é floricultura.
É a minha casa, eu vendo algumas mudas. Daí, tipo assim, aquela verdinha que tá tendo os filhotinhos, eu vou, faço muda e coloco para venda. Mas tem uma diferença mesmo entre a floricultura e a venda de mudas, né? Tem. Há uma diferença Sim. Comercial mesmo. Tanto comercial como se eu falar que a minha casa é floricultura, se o senhor chegar lá, o senhor tem o direito de escolher a verdinha que quiser e eu tenho que vender. Então não pode ser, porque a maioria são da minha coleção, são coleção minha. Eu simplesmente... você não vende tudo que está lá? Não, nem um terço eu calculo. Nem um terço. E são plantas medicinais? Eu comecei com medicinais há pouco tempo, porque eu fiz um curso e eu descobri que essas plantas que a gente usa como tempero, a maioria delas serve como remédio. Vou dar um exemplo da pimenta. Sabia que a folha da pimenta serve para curar dor de cabeça e dores musculares? Não, eu gosto de pimenta. Então, e daí eu entrei no cultivo agora das medicinais para poder estar ensinando as pessoas a fazer remédio, a se tratar, a ter uma vida mais saudável através das ervas medicinais, que é possível. Vamos falar um pouco com sua filha. Como é o seu nome? Maria. Maria, o que você acha dessa atividade da sua mãe? Do jardim? A ocupação dela, de como ela se ocupa. Eu acho legal, eu acho muito bacana, porque minha mãe ficava tão triste, né, por causa da perca. Aí eu acho que depois da pandemia, acho que melhorou, né, mãe? Melhorou 100%, praticamente. Eu vi uma história que ela fez uma pequena chantagem com vocês para ganhar uma planta que era mas cara. Mas é direto, chega no final do ano, Dia das Mães, Páscoa, qualquer data comemorativa ela reverte pra planta. Aí se eu não compro, eu faço uma vaquinha com meus irmãos, lágrimas. Chora mesmo? Chora. Lágrimas. Porque eu já aviso de antemão, né? Vai me dar algum presentinho? É verdinha. Se não sabe qual verdinha vai me dar, dá o dinheirinho que eu compro. Falei, mãe, a senhora tá precisando de uma bolsa, eu vou comprar uma bolsa e tirar colo pra senhora. Não, deixa que eu compro. Não, porque se vir com presente, se não for planta, eu vou chorar. Eu já fiz o teste. Eu choro. Fica triste. Tem que ser planta. Parece que, tipo assim, que a minha alegria acaba. Eu tenho um amigo meu muito querido que ele vive, eu falo assim, nunca me deu um presente. Ele disse assim, como que não? Vive te entupindo de verdinha, das tuas verdinhas. Fala, mas não vale. Não. Ele disse assim, eu acho que vale. E ele sempre me dá, se viajar, aonde ele vai, se ele vê, ele sempre está trazendo verdinha para mim. Você tem isso, você preparou um tipo catálogo do que você tem? Você conhece todas elas? Se olhar numa planta, você sabe o nome? Tudo isso, ou você tem isso escrito? Como é as que eu tenho em casa, eu sei o nome de todas, sei quantos tempo eu tenho ela, tudo bonitinho. É por isso que quando começou a pandemia, eu via que minha mãe tinha muito conhecimento, tipo assim, fora do normal, né? Eu falava, como que essa mulher sabe tanto? Eu ficava assim, indignada, mas sabe tudo. Cuidar, se é sombra, se é minha sombra, se é sol, e as plantas estão bonitas. Eu falei, mãe, começa a vender, começa a falar das plantas, porque tem gente que não sabe cuidar de plantas. Eu mesma não entendia nada, zero, nem nome. Hoje em dia eu já sei um monte de coisa. Aí eu falei, mãe, é uma oportunidade, Instagram, canal no YouTube, né, mãe? Uhum. Mas nem só tive a ideia, não sabia como desenvolver. Isso foi uns 3 anos para chegar onde a gente está agora, ter Instagram, YouTube, a minha mãe falar, curso que a gente está preparando agora para quem quer iniciar no cultivo de plantas. E aí começou assim, a minha mãe vendendo mudinhas e explicando. E as pessoas indo lá comprar com máscara e olhando o jardim da minha mãe, né? Aquela riqueza que tem. E ela sabe falar tudo e dar dicas, que isso é muito importante. Porque, tipo assim, eu procurei um diferencial. Quando eu fui começar, eu fiz muitas pesquisas, eu li muito livro. Não fui no Google, porque o Google nunca plantou e nunca vai plantar nada. Então lá é terra de ninguém. Todo mundo pode falar o que quer. Então, uma mesma verdinha, você vê várias e várias maneiras de ser cuidada. Então, eu tinha uma amiga que era paisagista e eu cuidava da avó dela. Daí eu vi um livro dessa grossura.
só sobre plantas. Daí eu peguei e pedi emprestado. Daí ela disse assim, você pode levar para casa, eu nem uso, pode ler. Eu fui lendo, eu estudei na realidade aquele livro. Foi onde eu aprendi sobre elas. Mãe? Sim. Eu achei que brotou da sua cabeça. Não, eu corri atrás, porque cada verdinha, ela é plantada de maneira, o substrato é de uma maneira, não é tudo terra, vai lá e pega a terra adubada e não. Não é terra preta para toda. Não é. Cada uma tem uma receitinha. Cada uma tem uma receitinha. É igual comida. É a mesma coisa. E além da comida tem a mão da cozinheira, né? Exatamente. Mas com as verdinhas eu costumo dizer o seguinte, porque as pessoas falam, eu não tenho dedo, não tenho mão boa. Eu acho que todo mundo tem. Desde que tenha amor e conhecimento, todo mundo é capaz de ter a tua verdinha em casa. Essa paixão pelas plantas, como é que você transfere para as mulheres? Você estava dizendo que o que te move nisso é você passar a experiência que você teve, da tragédia que você viveu, mas mostrar para as pessoas que elas podem ter uma qualidade de vida se ela tiver uma ocupação, alguma coisa que ela possa acreditar. Como é que funciona isso? Então, no meu Instagram, eu sempre estou fazendo vídeo, né, incentivando as pessoas, né? Eu conto também quando eu estou triste, eu também falo que estou triste, só que daí uma flor que abriu me alegrou. Eu estava triste porque lembrei dos meus filhos, às vezes eu já fiz até vídeo chorando. Só que quando eu chego no meu quintal, teve um dia que eu fiquei eu até nem, às vezes eu fico, nem comentei com meus filhos, porque hoje em dia eles já estão todos casados, eu fiquei 2 dias na cama. E eu tava, eu disse assim, eu vou doar tudo de minhas plantas, eu não vou mais saber, eu vou ficar só aqui. Daí quando foi à tarde, parece que uma força me fez eu levantar. Daí no que eu cheguei assim na porta assim da minha varanda, no que eu olhei assim primeiro, eu vi a minha pedindo água. Mochinha, mãe. Mochinha. Daí eu dei uma olhada assim, eu disse assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com as minhas verdinhas? Matando? Falei, não, Senhor, me tira a força, não sei de onde, para mim, pelo menos regar minhas verdinhas hoje, amanhã eu vejo o que eu faço com elas. Daí reguei, daí deitei, no outro dia eu levantei, eu nem lembrava que eu tinha falado que ia das minhas verdinhas. Levantei toda alegrinha, já cuidando das minhas verdinhas, e assim eu consigo levar, porque o que eu vou falar assim, eu vou esquecer dos meus filhos? Eu não vou. Hoje mesmo eu ainda comentei com uma pessoa. Ela pegou e eu disse assim, eu tô triste. Eu falei, começo de mês para mim é triste porque saudades que não tem como eu voltar atrás. A pessoa me disse assim, você tem que entender que a vida é assim mesmo, vida que se segue, dor ameniza. Eu disse assim para ele, vou te falar uma coisa de coração. Nunca diga para uma mãe, não, ele disse assim, eu já passei por isso. Digo porque eu passei por isso. Eu perguntei, perdeu filho? Não, um tio que era como pai. Eu falei, até se fosse pai e mãe, não era que nem a minha dor. Falei, eu vou dizer de coração, nunca diga para uma mãe que perdeu o filho, independente da maneira que perdeu, que vai amenizar. Porque não vai. Se puder abraçar, abrace. Se não puder abraçar, fique quieto e pronto. Não fala besteira. Não fale, sim. Porque não, que nem eu falo, não vai, minha dor não vai passar nunca. Enquanto eu viver, minha dor não vai passar. Só que tem como eu amenizar essa dor. Eu encontrei nas verdinhas a maneira de eu amenizar essa dor. Fora o carinho dos meus filhos. E que também não é suficiente, porque um filho não substitui o outro. Então a gente tem que ocupar uma ocupação. Daí eu falo, quem gosta das verdinhas, nas verdinhas. Quem gosta de fazer um crochê, no crochê, faça um juntamento com amigas, faça uma tarde para crochê. Mas eu também não gosto, eu gosto de passear. Arruma umas amigas e vai passear, porque eu, para sair de casa, só se falar que vai. Você vai falar que vai falar das verdinhas, né? Sim, isso aí. Ou na floricultura. Exatamente. Se não, para poder viajar, só se eu for para algum lugar que eu sei que eu vou trazer verdinha. Porque não me alegra. O que me alegra é as verdinhas. E cada pessoa tem uma maneira.
É mais uma vida que você ajuda, que você vê crescer. Exatamente, porque esses dias eu estava numa feira cultural, daí a mulher disse assim, eu vou levar esse cacto para mim colocar no banheiro. Eu disse assim, não, então não leve, eu não aguento. Eu sou aquele tipo de pessoa que, tipo assim, se eu for numa floricultura e eu ver uma planta assim e eu não entender e falar, é de sol, o vendedor vai falar, é. Ele quer vender. Eu não, eu quero que a pessoa está levando uma vida para casa e cuide dessa vida, como parte dela. Eu disse assim, então, se for para colocar no banheiro, não leva o cacto, leva outra coisa. Ela disse assim, eu tenho um cacto lá já no meu banheiro e ele tá bem. Eu falei, lógico que ele tá bem, ele não tem perna, ele não tem asa para sair dali. Ele vai ficar. Ela disse assim, não, mas ele tá bonito. Eu disse assim, bem comprido, assim, bonito? Ela disse assim, aham, como que você sabe? Eu falei, ele tá bonito, comprido, e esse comprido, ele tá pedindo sol. Esse comprido dele é um estiramento dele. Eu falei, tem pessoas feias, bonitas, que ficam doentes e continuam bonita. Falei, mesmo assim é a verdinha. Ela pode estar bonita, mas não é sinal que ela está Ou seja, o saudável. cacto, quando ele cresce, ele está esticando e procurando luz, procurando sol. Exatamente. Senão ele estaria num tamanho menor. Sim, Nessa... porque ele é de sol pleno. É óbvio que tem exceção. Tem alguns que é de sombra. Mas a maioria... Um cacto é de deserto, né? Sim, a maioria é sol pleno. O único que é de sombra é da família Rifalis, que geralmente são cactos pendentes. E é complicado, porque as pessoas falam, ai, mas é só uma planta. Não é. É uma vida. Então, e é isso que eu procuro passar para as pessoas. Porque daí elas vão entender que elas têm que cuidar daquelas vidas que ela está levando, é onde ela vai se entreter. Ela vai passar ali o dia preparando adubo, arrumando mudinha, replantio. E quando ela vê, o dia já acabou. E a dor? Mais um dia que foi. Mais um dia que foi. É simples. É fácil? Não é. Mas é prazeroso. E traz paz. Não tem coisa melhor do que eu fazer um café assim. Quando eu rego tudinho, eu faço assim um café assim, eu olho assim para ela, daí os passarinhos cantam. É muito prazeroso. Traz paz na alma. E eu fiz meu jardim em homenagem aos meus filhos que faleceram, porque o meu filho mais velho, que faleceu, ele era o mais chantagista que eu fazia. Aonde eu ia com ele, eu vinha com uma verdinha, e às vezes ele falava, eu não tenho dinheiro. Nem adianta, mãe, nem adianta. Eu falava, nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa errada, eu poderia estar até matando. Mas eu só estou numa feira te pedindo para eu comprar uma verdinha para mim. Daí ele já falava, aonde que é, mãe? Aonde que é? E daí eu peguei e fiz o jardim em homenagem a ele. A princípio era só uma homenagem a eles. Eu nunca imaginava que um dia essa daqui, falando que pediu, mãe, vem tirar uma foto. Não, ela disse, mãe, vem cá. Eu falei, não vou, porque eu não tô boa, não vou. Ela disse assim, tem uma lesma aqui na planta da senhora. Daí eu fui correndo, né? Daí quando eu cheguei, ela estava sentada bem no meio do jardim e ela disse, tira uma foto. Eu falei, você tá de brincadeira? Não vou tirar, não custa tirar. Daí ela tirou, o meu jardim era muito pequenininho. Daí uma amiga dela perguntou, nossa, que cantinho agradável, onde que é? E ela falou, daí ela se interessou pela minha história, daí foi onde foi tudo começando aos pouquinhos. Ela era jornalista. Foi a minha primeira entrevista para o jornal. Você, quando você chamou para tirar fotografia, você já pensava em aproveitar isso? Não, na verdade eu não entendia nada de planta, né? Aí eu vi que tava ficando lindo, eu vi aos poucos acontecendo, era gramadas, as pequenas plantas que hoje já mudou o jardim, já tem muitas plantas, já tá tudo diferente. Eu achava bonito o cenário para foto. E na época eu gostava muito de tirar foto, morava com a minha mãe, eu sempre pedia para ela tirar minhas fotos. Aí ela já tava cansada, aí eu tinha que ficar falando, tem um bicho aqui na planta. Tinha que fazer uma chantagem. Lógico, aí ela vinha na hora, eu falei, né, não tem não, tira foto aqui. Aí eu tirei e postei, e é bem bonito, eu tô assim, meio sentada num banco e tá o jardim no fundo. Aí essa minha colega no Facebook viu e ela é jornalista, se interessou. Aí eu falei, minha mãe tá em casa, pode ir lá. Marcou tudo, eu tava trabalhando e aí foi desenvolvendo.
Aí foi nisso, foi Ou desenvolvendo. seja, você tem a ideia do empreendimento Uhum. e ela tem a sensibilidade da produção. Sim, do conhecimento, né? Aí eu dou auxílio nas redes sociais, na criação de conteúdo, nas parcerias. Você faz a social media. Isso. Mas eu sempre falei pra mãe, eu falei, mãe, a senhora tá perdendo de dinheiro, porque se fosse eu, com esse conhecimento vasto que a senhora tem, dica, qualquer dica, Sim. dinheirinho, porque é conhecimento, é valioso. Sim. E tem fundamento, né? Não é como a minha mãe diz, né? Só do Google. A minha mãe tem como dar exemplo, tirando do jardim dela. E são muitos anos cultivando plantas, enfim. E aí é por isso. Aí demorou, né, mãe? A gente fez uma conta no Insta, perdemos essa conta. Sim, Aí eu comecei a trabalhar, minha mãe fez outra, começou a cuidar. Antes disso, teve um dia que ia ser dia da árvore, daí eu assisto muito jornal. Daí a menina do jornal das 6 horas disse assim, manda foto da tua árvore para poder aparecer aqui. Daí eu tirei a minha árvore bem grandona, tirei. Daí eu fiquei triste, eu falei, poxa vida, minha árvore tão bonita, né? E que custava ela postar? Falei, poxa, daí quando foi no outro dia, me ligaram, oi, aqui tá da TV Morena, você mandou uma foto? Eu falei, mandei. Ela disse assim, então, nós não postamos porque a gente, na realidade, a gente quer fazer uma entrevista com a senhora para o dia das primaveras. A foto ia ser pro dia da árvore, na entrada da primavera, porque só pelo pouco de embaixo a gente percebeu que a senhora tem bastante. Daí foi a entrevista, saiu na TV Morena. Daí passou anos. Ela pegou, eu chegando com uma caixa, né, cheia de mudas, né, que a minha amiga me deu. Ela fez um vídeo. Daí eu tinha perdido meu primeiro Instagram. Mas fala por quê? Porque a minha mãe tava demais. Eu falei, mãe, a senhora tá viciada em plantas. Eu não sou viciada. Porque colheu os inficos, porque a minha precisa de mais uma. Eu falei, mãe, tá demais, a senhora só fala de planta, só pede planta. Eu falei, aí sai e volta com planta. Vai no mercado e volta com planta. Eu falei, mãe, tá estranho. Eu falei, a senhora vai ficar doida. É investimento. Aí chegou um dia lá com uma caixa. Aí nesse vídeo que a gente viralizou, né? O Depois perfil desse vídeo. viralizou, com muitas visualizações, muito rápido. Aí foi pra Campo Grande News. Só sei que foi parar no ar de casa, lá do Rio de Janeiro. Aí foi Aí deu uma... avançando, né? Aí eu falei, mãe, é um caminho. Falei, aproveitar a oportunidade, né? A monetização dá um bom resultado. Então, e daí, mas o meu intuito é esse mesmo. É óbvio que eu vou ganhar algum dinheiro, estou ganhando já, mas as mulheres, principalmente porque no meu perfil, as pessoas gostaram de mim pelo seguinte, quando eu dei a primeira entrevista foi onde foi aumentando mais os seguidores, porque eu dei o meu depoimento de vida e falei que foi nas Verdinhas que eu encontrei uma solução para ter uma vida melhor, uma vida a cada dia. E esse é meu intuito. E as pessoas que me seguem, elas têm uma história de vida muito parecida com a minha. Ou perdeu mãe, ou perdeu marido, ou também perdeu filho, ou tem depressão por outro motivo. A maioria delas. E hoje mesmo uma seguidora me disse, hoje eu tô para baixo. E eu também não estava boa. Porque começo de mês eu fico triste, eu disse assim para ela, levante, tá para baixo, levante e vá agora cuidar das suas verdinhas, porque foi o que eu fiz hoje. Sininho, eu sei que no início da nossa conversa, eu te perguntei se a gente podia tocar na história da morte dos seus meninos. Você falou que você não gostaria porque você chora, mas toda fala que você fala, você volta pro fato acontecido. Sim. Tem uma coisa que eu costumo dizer que o que difere a gente dos outros é como a gente encara o mundo, como é que a gente sobrevive às tragédias. E, né, se tem 10 minutos de felicidade no dia é suficiente para a gente viver o mundo. E chorar ajuda a cicatrizar a ferida. Claro que você já falou, e eu concordo com isso, que não tem perda, não tem dor maior do que perder um filho.
Respeito o que você não quis falar, mas você precisa começar a falar isso, Sim. porque as pessoas que ouvem tua história ficam, mas o que que aconteceu? É que abre um leque muito É, grande, tipo assim, né? que, tipo assim, eu não gosto de contar assim detalhadamente como foi. Mas sim, o primeiro é tipo assim, porque eu me sinto muito culpada. Porque o meu filho estava dormindo. E eu ainda trabalhava, né? E naquele dia eu tenho alergia à essência de morango. E eu devo ter chupado alguma coisa. Eu tive uma reunião anterior no meu serviço e lá teve algumas coisas para comer. Eu devo ter comido alguma coisa que tinha morango e eu não percebi. No dia seguinte eu estaria de plantão à noite. Eu amanheci com a boca desse tamanho. Não podia cuidar dos pacientes com a boca inchada. Ele estava dormindo. Daí eu acordei ele e mandei ele comprar o meu remédio para a minha alergia melhorar. Daí ele foi, trouxe o remédio errado, que eu ainda disse assim, traz em líquido que o efeito é mais rápido. Ele trouxe em comprimido. Daí quando ele foi trocar, ele não voltou mais. A polícia matou. E o segundo, daí isso foi em maio de 2016. Daí eu fiquei afastada, não minto, fiquei afastado uns dias e resolvi trabalhar, porque minha própria chefe disse assim, é melhor trabalhar. E eu também achei que era melhor. E voltei a trabalhar. Daí voltei a trabalhar e estou trabalhando. Daí um dia que eu estava de folga, eu cheguei do serviço cedo, eu trabalhava à noite. Eu cheguei cedo, mas sabe aquele dia que você chega muito triste? Eu cheguei muito triste, eu passei um dia na cama. O dia, naquele dia eu nem almocei nada. Mas só que eu achava que aquela tristeza era por lembrando do meu menino, mas já era que algo já ia acontecer com o meu outro filho. Daí quando foi 6 horas da tarde, meu menino trabalhou o dia todo. E quando foi 6 horas da tarde, ele chegou, deu benção e saiu, pegou a moto dele e saiu. Quando foi mais ou menos umas 6h30, 6h40, né, Bia? 7h40. Era umas 6 e pouco, Bia. 7h40. Ela bateram palma, ela atendeu e ela disse assim, mãe, tem uns homens aí querendo falar com a senhora. Eu falei, Bia, fala que eu não tô. Daí ela disse assim, mãe, ele quer falar só com a senhora. Bia, foi você que atendeu ou fui eu? Sim, na verdade eu já sabia, é que eu não queria te falar, né? Então, daí eu fui atender, ele pegou e disse assim, a gente quer falar com a senhora, eram 4 homens. Eu disse assim, pode falar aí do portão mesmo. Ele disse assim, senhora, a gente precisa entrar. Eu disse, mas vocês são quem? Ele disse assim, nós somos policiais civis e precisamos conversar com a senhora. Até então, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com o meu menino de menor, nem passou pela minha cabeça, porque a polícia vai atrás de alguma coisa que filho de maior fez? Não, se fez coisa errada, eles prendem e pronto. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com meu filho de maior. Eu falei, gente, será que o Vitor está fazendo alguma coisa errada? Mente que vai para a igreja e vai fazer coisa errada? Daí eu abri e ele disse assim, senhora, por favor, senta. Eu disse assim, não, moço, pode falar. Daí ele disse assim, é melhor a senhora sentar. Daí eu não quis sentar. Ele disse assim, a senhora é mãe do Rodolfo? Eu disse assim, sou. Ele disse assim, a senhora tem que ser muito forte para ajudar a gente a encontrar, porque o filho da senhora está morto. E a gente quer fazer umas perguntas para achar quem matou o filho da senhora. Na hora, eu só sei que eu saí gritando, mas tipo assim... A senhora desmaiou, né? Não, eu saí gritando, eu lembro disso, eu saí gritando e eu gritei a minha vizinha do fundo, porque ela sempre me acolheu. Eu lembro muito bem que eu gritei, Janaína! Daí o vizinho gritou, que isso, Rose? Eu disse assim, mataram o Rodolfo. E eu voltei, no que eu voltei, eu desmaiei. Daí quando eu voltei em si, a minha casa estava cheia de gente. Porque o meu grito foi tão grande que os vizinhos mais longe, tudo ouviram. E como já sabia que eu já tinha perdido um, já todo mundo vieram socorrer. E é isso. Daí, desde então, eu procuro infelizmente... Na verdade, a gente ficou 2 anos mal, né? Sim.
Quem matou o meu primeiro filho foi a polícia. O segundo é só suspeita de quem foi, mas eu não sei também, nem quero saber, porque não vai trazer meus filhos de volta. Então, esse negócio assim, ai, eu quero vingança, matou, tem que estar preso, para mim é indiferente. Se quem matou meu filho, se está preso, se está morto, não vai trazer meu filho de volta. Eu não sei as outras mães, mas a minha dor não vai nem acalmar se tiver preso ou não, porque há muitos anos na minha vida eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a perdoar as pessoas, então eu perdoo. A mim cabe eu viver com essa dor. Não chora, mãe. Que Deus foi me permitido. Hoje eu entendo que se Deus levou meus filhos, é porque Ele era tão bom, que não merecia viver nesse mundo. E a mim cabe eu incentivar as mães que perderam algum filho a encontrar um ponto para ela viver melhor, do mesmo jeito que eu encontrei nas Verdinhas. E eu tenho certeza que a gente consegue sim. Eu choro igual estou chorando aqui, igual eu chorei. E às vezes eu choro quase todos os dias. Só que quando eu levanto, eu vejo que no meu jardim tem quase 3.000 vidas, que é o que tem no meu quintal. Em homenagem a eles. Em homenagem a eles. 3.000 vidas, e enquanto eu viver, aquilo lá vai se transformar uma floresta, porque vai, para mim cuidar, eu não posso me abater. A senhora nunca se abateu, mãe. A senhora sabe disso. Eu não posso. E eu tenho que passar isso para as outras mulheres, porque eu sei que em muito lugar do mundo, não é nem só no Brasil, tem uma mãe que perdeu um filho que não consegue nem se alimentar. E não é isso que Deus quer. Deixa eu te perguntar, você tem muito orgulho da sua mãe, né? Eu tenho. Ela nem sabe, mas eu tenho sim muito. Eu sei, por isso que eu tô perguntando pra você falar da frente dela. Ela é maravilhosa. O meu primeiro filho, quando ele morreu, eu nunca fui em um velório na minha vida que tinha gente de todas as idades e chorando. E desde criança, adolescente, adulto e senhorzinho. Entrou 2 casal de velhinho mesmo, malemar conseguia andar. E a minha irmã, conhece? Eu falei assim, deve estar eu falei, com certeza velório errado, né? Chegou no caixão do meu filho e disse assim, ô neguinho, quem é que vai agora todo dia tomar café com a gente? E eu não sabia que o meu filho fazia isso. A filha da minha vizinha chegou uma vez e disse assim, eu nunca mais vou comer coisa gostosa. Eu disse assim, como assim? Ela disse assim, daí a mãe dela disse assim, o André todo final de semana comprava uma sacola de gulosema para ela. Eu disse, o André fazia isso? Fazia. Ele era um tipo de filho que se ele visse alguém, uma vez ele me perguntou, mãe, o que a senhora fez de comida? Eu disse, arroz, feijão, salada e bife. Ele disse assim, eu vou pegar o meu bife e a minha salada e vou levar lá para o menininho da vizinha, porque só tem arroz e feijão na casa dele, ele não quer ir para a escola porque só tem arroz e feijão. Daí eu vou levar o meu. Eu disse, pode levar. Daí ele levou, quando ele voltou, ele colocou o arroz e feijão no prato e sentou. Eu peguei e disse assim, André, eu vou fazer outro bife. Não, mãe, eu disse assim, não, eu vou fazer outro bife para você. E fiz outro bife para ele. Daí hoje em dia, que eu sou cristã, hoje em dia, porque tipo assim, eu fiquei muito tempo afastada da igreja. Eu voltei o ano passado, meados do ano passado, porque eu estava de mal com Deus, por tudo isso ter acontecido. Só que eu sempre falei, eu que estou de mal de Deus. Eu sempre soube que Ele nunca, em maneira nenhuma, esteve. Tanto é que Ele sempre me abençoou. E hoje, depois que eu voltei, hoje em dia, eu sei que o mundo não merecia pessoas igual meu filho.
Porque eles eram de alma boa e eles cumpriram o tempo que eles tinham que cumprir, que um era 17 anos e o outro era de 23 anos. E cabe a mim, eu não sei quantos anos eu vou viver, que Deus vai permitir que eu viva, só que cabe a mim a incentivar as outras mães que sofrem, que têm ansiedade. Só quem tem ansiedade que entende. Uma pessoa que tem é horrível. É uma dor assim, a impressão que dá é que alguém está te matando, te enforcando por dentro e você não pode fazer nada. Mas depois de sofrer um trauma como esse que você sofreu, eu diria que não tem como ficar sem sequela. Não tem. Tem que aprender a conviver com ela. Exatamente. E A aí, senhora até que tá bem, mas se fosse qualquer outra mulher aí, ó, você vê lá nos relatos dos comentários. Sim, mas por quê? Porque eu encontrei, eu tô falando, por isso que eu tenho esse projeto. Porque eu encontrei algo para brigar junto com a ansiedade. E as minhas verdinhas, ela é mais forte que a ansiedade. o jardim dos seus filhos. Sim, ela é bem mais forte que a ansiedade. Ela pode, tanto é que de primeiro, antes de eu me envolver tanto, eu tinha ansiedade quase todos os dias à noite. Daí tem dia que eu consigo. Vamos saber se você está melhor mesmo. Como é que ela está? Comparado com como que ela estava antes de começar com agora. Não tem comparação. Eu também fico muito triste. Eu sei que minha mãe fica triste, porque não é chato isso, né? É uma coisa muito. Não tem nem explicação. Você vai vivendo e um dia de cada vez, mas final do mês, começo do mês, mesmo com o projeto da minha mãe dando certo, o que eu tinha falado, mãe, vamos fazer acontecer, tá acontecendo. É uma homenagem, mas tem aquele fundinho, poxa, se eles estivessem aqui, sabe? Porque o luto é complicado, porque dói, né? A saudade é chato. Você tem uma vida inteira ainda para viver. Minha mãe tem neto, tem outros filhos. E a gente tem que viver com esse buraco. O que acalenta é a minha mãe conseguindo levantar, treinar, viver a vida dela, ir para a igreja, que é o que ela gosta, cultivar as plantas, incentivar outras mulheres, porque tem que transformar a dor em resiliência, né? Senão não vai adiantar nada. Eu falava, eu era até bem seca com a minha mãe no luto dela. Eu falei, mãe, a gente já ficou praticamente 1 ano e meio perdida. Eu falei, o que vai adiantar? O Rodolfo e o André super animados, felizes, eles não iam gostar de ver a senhora nessa cama. Estão muito tristes. Eu falei, eu não vou ficar passando um pano pra senhora, porque não dá mais pra chorar. A gente vai ter que seguir a nossa vida. Não vai ter jeito, a senhora vai ter que levantar da cama e seguir. Eu falei, arruma alguma ocupação. E foi nas plantas, não foi? Porque minha mãe tava muito na bad, minha mãe não queria tomar banho, não queria comer. Eu falei, mãe, não sei mais o que eu faço com a senhora. Porque é muita dor, né? Pra você ter uma ideia, em casa tinha célula do meu filho caçula. Não sei se você sabe o que é célula. Sim. A célula teve que ser tirada, porque às vezes durante a célula eu tinha crise de ansiedade. Daí como ter uma célula numa casa de uma pessoa que está doente. Que tá doente? Não tem como. Daí foram até substituída. Eu não consigo lembrar quando que a senhora começou a cultivar as plantas. Assim. A senhora arrumou uma outra ocupação de serviço, né? Sim, eu fiz, quando eu me aposentei mesmo, eu fiz o curso de massoterapia. Só que daí fazia massagem e tudo, só que continuava tendo crise de ansiedade, porque era até mais. Porque aquele sofrer, as pacientes tudo gordo e reclamava que não conseguia, daí deposita toda a confiança, não estou fazendo massagem, eu tenho que emagrecer só com a massagem. E veio a pandemia, foi na pandemia. Ela que deu a ideia de eu começar a vender. Eu comecei a vender na pandemia, daí quando eu vi que dava certo, eu fui, só que daí foi uma coisa que foi crescendo, e daí eu fui percebendo que eu fui mudando, que a minha ansiedade foi diminuindo. Daí onde eu fiquei mais, sendo mais, eu falo para minhas seguidoras que nós não somos viciadas, nós somos investidoras. Então foi onde eu comecei a ser uma investidora maior. Sim, nós somos investidoras da paz de espírito, da paz na alma, é um investimento. Gente, nós batemos um papo aqui com Roseli, uma história de vida... É uma história de vida bonita, pode dizer assim, que ela superou o trauma da perda de 2 filhos, está empreendendo, está plantando, está transferindo
a sua experiência ajudando outras pessoas, e a sua filha aqui, que é a empreendedora da dupla. Ela tem a visão comercial e a mãe tem a sensibilidade. Mas se vocês duas tiverem mais alguma coisa para falar, para se despedir do nosso pessoal, fique à vontade para dizer a sua mensagem. Amém. Olha, eu agradeço a oportunidade e eu quero falar para todos vocês que não interessa o motivo, mas todos vocês que têm depressão, ansiedade, tá achando que está tudo perdido, eu quero dizer que não está. Levanta, arruma uma ocupação, seja ela cuidar das verdinhas, seja ela fazer um crochê, fazer uma atividade física, mas levanta, erga a cabeça e seja uma mulher com dor, mas uma mulher empoderada. É isso. Você? Você tem que agradecer mesmo e dar muita vida e saúde para minha mãe, para ela dar continuidade nesse projeto dela. Os sonhos dela são os meus também. A história, apesar da tristeza que você passou, não tem outras palavras para dizer. Uma história de superação muito bonita, Roseli. Parabéns pela sua força, pela garra, pelos filhos que você tem, pelos netos, pela vida. E para quem tem fé é isso, né? Deus nos colocou aqui com uma missão e Ele sabe o que faz. Parabéns. Muito obrigada. Que você tenha muito sucesso no empreendimento e na missão que você tem de vida. Amém. Sucesso para todos nós. E assim a gente encerra esse episódio do Podmar, desejando a todos vocês uma feliz semana. Obrigado. Até a próxima.